As potencialidades da espectroscopia como método de análise utilizado para detectar e identificar diferentes elementos químicos foram descobertas no século XIX e desenvolvidas depois por vários investigadores, nomeadamente por Gustav Kirchhoff, que a partir de estudos iniciados em 1859 provou a existência do sódio na atmosfera solar. Nas lâmpadas de vapor de sódio, muito usadas nos candeeiros de iluminação pública, ocorre emissão de luz de cor amarela. A corrente elétrica que passa através do vapor de sódio faz deslocar os eletrões dos átomos de sódio para níveis energéticos mais elevados. Quando aqueles eletrões descem pela escada energética, ocorre a emissão de radiação de frequência bem definidas, originando, entre outras riscas, em zonas diferenciadas do espectro eletromagnético, duas riscas brilhantes na zona do amarelo, que são características do sódio, permitindo identificá-lo. Cada elemento químico possui de facto o seu próprio padrão de riscas espectrais que funciona como uma impressão digital. Não há dois elementos com o mesmo espectro, tal como não há duas pessoas com as mesmas impressões digitais. Fazendo a análise espectral da luz que nos chega das estrelas, captada pelos telescópios, é possível determinar as suas composições químicas. Descobriu-se, assim, que os elementos constituintes das estrelas são os mesmos que existem na Terra. Indique com base no texto o que se deveria observar no espectro de absorção do sódio na região do visível. Vamos responder a esta questão, mas vamos aproveitar a oportunidade para fazer uma pequena revisão sobre espectroscopia. Vamos falar sobre o tema relacionado com espectros, ou seja, com a espectroscopia. Suponhamos que temos uma fonte de energia que emite luz na região do visível, por hipótese, e que vamos analisar um feixe de radiação emitida por essa fonte, fazendo-o passar através de um prisma e ver o que é que acontece. O que acontece é que esta luz, sendo luz branca, admitindo que este corpo está, por exemplo, a 6000 Kelvin, esta luz, sendo luz branca, é depois decomposta no prisma, apresentando todas as suas componentes, que vão desde o violeta, o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. Este espectro aqui é dito como sendo um espectro contínuo, um espectro em que não falta nenhuma das componentes, não falta aqui nenhum comprimento de onda, não falta nenhuma frequência da radiação, porque estamos a admitir que este corpo, estando a uma temperatura, por exemplo, de 6000 Kelvin, emite numa vasta gama de comprimentos de onda. Esta luz emitida por este corpo pode atravessar, por exemplo, uma atmosfera gasosa. Por exemplo, um gás aqui de um determinado elemento químico. É o que vamos fazer, fazendo passar um feixe luminoso através desta atmosfera gasosa. Esta atmosfera gasosa, para efeitos da experiência, tem que estar a uma temperatura baixa e não pode ser muito densa. Mas são pormenores que para o facto aqui não interessam muito. Mas fica a informação. Este feixe atravessou a atmosfera gasosa e pensamos que o terá feito na totalidade, ou não. A maneira de confirmarmos isso será fazer passar esta luz através de um prisma e verificar se vamos encontrar um espectro contínuo, como o que obtivemos no primeiro caso. O resultado vai ser surpreendente porque o espectro já não é contínuo. Este espectro já é um espectro que apresenta aqui zonas onde houve absorção, ou seja, há luz que não chegou nestas regiões, ou seja, aqui na zona de violeta, aqui na zona de verde, no verde mais escuro, portanto um verde menos energético, e aqui também na zona do laranja. Ou seja, há radiação que ficou absorvida pelos átomos desta atmosfera gasosa. E porquê é que ficou absorvida? Bom, porque com certeza que houve interação dos fotões com os eletrões dos átomos que constituem esta amostra e eles absorveram determinadas quantidades de energia. Somente determinadas quantidades de energia, porque só alguns dos comprimentos de onda é que não estão aqui representados. Portanto,
os fotões relacionados com estes comprimentos de onda foram absorvidos por esta atmosfera, pelos átomos desta atmosfera gasosa. Se esta radiação foi absorvida, os eletrões dos átomos transitaram para níveis de energia mais afastados do núcleo, portanto, níveis de energia com mais energia. E, consequentemente, saíram do estado fundamental. Mas esses eletrões regressarão ao estado fundamental, como sabemos, voltando a emitir a energia que absorveram. O que quer dizer que esta atmosfera gasosa passará a emitir radiação em todas as direções do espaço. Esta radiação, chama uma vez mais a atenção, a que estamos a referir agora, é a radiação emitida pelos átomos após a sua desexcitação. Portanto, após os eletrões voltarem ao estado fundamental. Se analisarmos esta luz que o gás emite e a fizermos passar através de um prisma, vamos obter uma coisa interessantíssima. É que a radiação que os eletrões absorveram é novamente emitida e vamos obter um espectro de emissão de riscas. Enquanto que aqui tínhamos um espectro de absorção, porque tinha havido energia que tinha sido absorvida pelos eletrões dos átomos, aqui no processo de desexcitação os eletrões dos átomos voltam a emitir essa energia. E, repare-se, se nós fizéssemos uma translação destes dois espectros, verificaríamos que íamos obter, por sobreposição, um espectro contínuo. Portanto, esta ausência de radiação nesta zona, portanto, correspondente a uma risca negra, vem depois manifestar-se no espectro de emissão desta atmosfera gasosa. E temos as riscas todas de emissão correspondentes às riscas de absorção. Vamos agora alterar um pouco a experiência e fazê-la, portanto, repetir o mesmo. Aqui não haverá alterações, vamos fazer passar a luz através do prisma, o espectro contínuo, mas vamos alterar a atmosfera gasosa para um outro elemento químico. Vamos novamente fazer passar radiação através dessa atmosfera gasosa, vamos analisar a radiação que atravessa a atmosfera gasosa e, como é de esperar, conforme aconteceu no primeiro caso, vamos ter um espectro de descontínuo, um espectro de absorção. Simplesmente, se estar lembrado da localização destas riscas, elas agora não aparecem no mesmo sítio. O que significa que a absorção está relacionada com o tipo de átomos por que é constituída a atmosfera gasosa. Claro que se esta energia não aparece aqui, se estas cores não aparecem aqui, correspondem a fotões com uma energia bem definida que foram absorvidos pelos eletrões dos átomos, transitando os eletrões para níveis mais energéticos. Claro que no processo de desexcitação, ou seja, quando eles regressarem ao estado fundamental, vão emitir essa energia. Portanto, esta amostra, esta atmosfera gasosa, passará a emitir radiação em todas as direções do espaço. E se analisarmos essa radiação, chama a atenção que não é a radiação que atravessou a amostra gasosa, mas sim a radiação que foi absorvida e que depois volta a ser emitida porque os eletrões voltam ao estado fundamental, nos átomos que constituem esta amostra. Se fizermos a decomposição dessa radiação emitida, nós vamos encontrar novamente o fenómeno anterior, ou seja, vamos ter aqui um espectro de emissão, com as riscas de emissão exatamente na mesma localização das riscas negras no espectro de absorção. Mais uma vez, se sobrepuséssemos estes dois espectros, iríamos obter um espectro contínuo. Mas há um ponto importante aqui a fixar, é que esta amostra gasosa é constituída por átomos de elemento diferente do anterior. Vamos prosseguir um pouco mais. Suponhamos então que temos esta amostra gasosa com o respectivo espectro de absorção e com o respectivo espectro de emissão, e a outra amostra gasosa também com o respectivo espectro de absorção e com o espectro de emissão. E que nos era dada um espectro de emissão que continha estas riscas. A pergunta que nos poderiam fazer é a seguinte:
Será que através destas riscas do espectro de emissão descontínuo, o espectro descontínuo de emissão, nós podemos identificar se algum destes elementos químicos estava presente na amostra que originou este espectro? A resposta é afirmativa, porque basta que nós comparemos as riscas do espectro de emissão dos átomos desta atmosfera gasosa com as riscas que aparecem nestes espectros. Se aparecerem no mesmo local, então está garantido que a amostra gasosa ou a atmosfera gasosa que deu origem a este espectro de emissão continha este elemento químico. Vamos ver. A risca roxa aparece. As duas riscas verdes também aparecem. E a risca laranja também aparece. Então isso significa que a amostra, a atmosfera gasosa, aliás, que deu origem a este espectro descontínuo de emissão, continha o elemento químico que constitui esta atmosfera gasosa. E mais, ainda continha mais, porque esta risca, com certeza que é relativa a outro elemento químico, assim como esta, ou ao mesmo, depende do número de riscas que cada elemento químico tiver na região do visível. Se relacionarmos com este elemento químico, vamos ver se ele também estava presente. Ora, esta risca aqui está lá, esta azul também e esta amarela também está. Ou seja, este espectro resultou de um espectro de emissão que teve origem numa amostra de gás que constituía uma atmosfera cuja composição era a mistura destes dois elementos químicos. Portanto, isto é uma ferramenta poderosíssima, porque através do espectro de emissão, através do espectro de riscas de emissão, nós podemos saber qual é a composição química de uma determinada amostra. Atendendo a que é possível em laboratório obter os espectros de absorção e de emissão para cada elemento químico, basta compará-los com o espectro de uma amostra para saber qual é a composição da amostra. Um exercício mais, vamos supor agora um outro espectro, um espectro de emissão, de riscas, e verificar se algum destes elementos químicos estava presente na amostra que deu origem a este espectro. Ora, começando aqui por esta risca, nós verificamos que ela está presente no espectro de emissão, no espectro descontínuo de emissão deste elemento químico. Também está aqui a risca azul, e repare que está na mesma localização. E se lá estiver, ora, está aqui a amarela também, o que quer dizer então que a atmosfera gasosa que deu origem a este espectro de emissão continha este elemento químico. Mas já não continha o anterior, porque as riscas, o espectro de emissão de riscas do elemento anterior não se encontra neste espectro de emissão. Encontra-se sim outro. Outro porque temos aqui uma risca vermelha, por exemplo, e uma risca vermelha, ora, aqui temos esta, e uma verde. Temos uma risca vermelha e uma verde, quer dizer que havia outro elemento químico na composição da atmosfera da mistura gasosa que deu origem a este espectro descontínuo de emissão. Portanto, repare-se, é uma ferramenta extremamente poderosa porque através da análise, da comparação de espectros, nós podemos identificar a composição de uma determinada amostra. Os exemplos anteriores basearam-se em espectros descontínuos de emissão. Porém, podemos ter um problema idêntico relacionado com espectros descontínuos de absorção. Suponhamos os mesmos elementos químicos, aqui com o respectivo espectro descontínuo de absorção e o espectro descontínuo de emissão, o mesmo para este elemento, e que nos é dado, por exemplo, o espectro descontínuo de absorção de uma determinada amostra gasosa. E que nos é perguntado se algum destes elementos químicos está presente na atmosfera gasosa que dá origem a este espectro de absorção. O problema a resolver é idêntico porque unicamente temos que ir ver nos espectros de absorção de cada um dos elementos químicos se as riscas de absorção se encontram na mesma zona
das riscas de absorção que deram origem a este espectro de absorção. Ora, se olharmos aqui para esta risca deste elemento, nós verificamos que esta risca escura também aparece neste espectro. Estas duas riscas aqui também aparecem. E esta aqui, na zona perto do laranja, também cá está. O que quer dizer, pela análise do espectro descontínuo de absorção, nós também conseguimos identificar que na atmosfera gasosa que deu origem a este espectro de absorção estava presente este elemento químico. E também podemos afirmar que este não estava presente. E não estava presente porquê? Porque se estivesse presente, teríamos que ter aqui uma risca negra, que era correspondente a esta risca aqui no espectro de absorção deste elemento químico. E outra risca negra também aqui nesta zona do azul, e outra risca negra aqui também nesta região, mais ou menos aqui. Portanto, quer através da análise dos espectros descontínuos de emissão, quer através da análise dos espectros descontínuos de absorção, nós podemos identificar a presença ou não de elementos químicos numa determinada amostra gasosa. Portanto, de acordo com o que acabou de ser dito e atendendo a que no espectro de emissão do sódio aparecem duas riscas brilhantes na zona do amarelo, concluímos que no espectro de absorção do sódio, na região do visível, portanto, aparecerão duas riscas negras exatamente localizadas no sítio onde apareciam duas riscas brilhantes no espectro de emissão. Portanto, no espectro de absorção não estarão lá. Portanto, estarão lá duas riscas negras, ou seja, estará lá ausência de luz.